Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 14 de julho. A família franciscana celebra hoje o grande missionário São Francisco Solano. Ele viveu de 1549 a 1610. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e mansos como os pombos. Tomai cuidado com os homens. Eles vos levarão diante de tribunais e os açoitarão em suas sinagogas. Eles vos levarão diante de governadores e de reis, por minha causa, para que ali dê testemunho de mim diante dos governos e também das nações. Mas eu vos digo, quando fordes levados, não vos preocupeis no que dizer e nem como dizer, porque é o Espírito do meu Pai que falará por vós e que virá em vosso socorro. O irmão entregará à morte o seu irmão. O pai entregará à morte o seu filho, e o filho entregará à morte o seu pai. E todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas quando fordes perseguidos numa cidade, fugi para outra. Pois eu vos digo que antes que chegueis, vós contemplareis a vinda do Filho do Homem. E só será salvo quem perseverar até o fim. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, anteontem nós vimos a constituição do Colégio Apostólico, dos 12 apóstolos. Ontem nós vimos no Evangelho Jesus enviando esses 12, concedendo a eles autoridades e dons carismáticos para poder curar os doentes, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. E eles deveriam dar de graça. E também não deveriam confiar nem na força econômica, nem na força da persuasão humana e nem também nas suas capacidades humanas, mas somente na providência de Deus. Hoje Jesus continua o discurso missionário do envio. Se antes ele falava então dos dons e carismas concedidos, agora também ele vai falar das perseguições. E o texto de hoje é justamente um texto para animar a confiança e também para confortar os corações deles. Porque o Evangelho sempre encontrou obstáculos e sempre também encontrará obstáculos. Por isso Jesus está dizendo a eles nesta manhã, dizendo também para mim e para você: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes, espertos, mas também sedes mansos como os pombos. E é interessante agora que ele vai dizer: tomai cuidado com os homens. Porque aqueles mesmos homens e mulheres que dão um tapinha nas costas, aqueles mesmos homens e mulheres que elogiam, serão os mesmos que também irão levá-los aos tribunais e também às sinagogas. Não porque você cometeu um crime, não porque você cometeu um pecado, não é essa a motivação de levar você diante dos tribunais e das sinagogas, mas é por causa do Senhor. É o sofrimento por causa da palavra. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: sofra comigo por causa do Evangelho. Eu não prejudiquei ninguém. Eu não fui violento com ninguém, eu não fui injusto com ninguém, e crime nenhum eu cometi, mas por causa do Evangelho eu estou aprisionado. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto hoje é um texto de consolação e de confiança, onde Jesus apresenta aos discípulos que ele exige de todos nós uma decisão e uma opção fundamental. Aqui não dá para enganar, não dá para titubear. Aqui não dá para ser engano, porque toda vocação de seguimento ao Senhor exige esta opção fundamental, porque é Ele que chama, é Ele que atrai. E é interessante Jesus dizer nesta manhã
que a perseguição virá das autoridades, a perseguição virá também de casa, de dentro de casa, porque o irmão entregará à morte o seu irmão. Porque quando o irmão está desencaminhado no caminho das trevas e dos erros, e você propuser para eles o caminho da luz, logo você também encontrará opositores dentro da sua própria casa e dentro da sua própria família. Jesus então elenca nesta manhã também as fontes de perseguições, as internas, aquelas que são de dentro da religião, de dentro da sinagoga, as externas, aquelas que vêm dos governantes, dos reis, mas também aquela que vem de dentro da família. Porque Jesus exige de cada homem e de cada mulher uma decisão profunda e uma opção fundamental. Por isso, Jesus hoje vai dizer nesse texto consolador para também exercitar em mim e em você a confiança. E ele diz: só será salvo quem perseverar até o fim. Às vezes nós achamos que o seguimento a Cristo será somente andarmos com vestes bonitas, sermos acolhidos em todas as rodas da sociedade e muitas vezes nos comportarmos até como bonecos de vitrine de shopping center, limpinhos, bonitos, cheirosos. Mas nos esquecemos que ele falou que o seguimento a ele também trará perseguição, trará sofrimento, porque ele sofreu, ele foi perseguido. Assim também, o discípulo missionário do Senhor que quiser ser fiel à sua palavra e quiser se manter fiel também no seu seguimento, encontrará oposição e encontrará sofrimento. Mas Jesus diz: não vos preocupeis em o como falar, nem o que dizer, porque é o Espírito do meu Pai, é Ele que falará em vós. A confiança na providência de Deus é uma das características mais profundas do discípulo e missionário. Vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. O discípulo de ontem, de hoje e de amanhã receberá do Senhor este envio. Receberá do Senhor também os dons e carismas para que ele possa realizar a sua missão. Porque o Senhor é que capacita, mas também encontrará oposição, encontrará perseguição. E que nesses momentos, eu e você tenhamos a força e a coragem de nos mantermos fiéis ao Senhor. Logo mais às 7 horas da manhã, eu estarei celebrando aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, de Carneirinhos, em João Molevade, Minas Gerais. E às 19 horas, nós teremos a nossa reunião do Conselho de Pastoral Paroquial. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Que Deus os abençoe e guarde. São Francisco Solano, rogai por nós. Amém. Paz e bem.